aí ela vai gaguejar para deslanchar. Tem pessoas que só gaguejam em determinadas situações, que são aquelas situações críticas, aí precisa ver o que aconteceu com ela para estar desenvolvendo a gagueira. Tem o gago que está sempre ligado o tempo inteiro, também tem que ver qual é o fator emocional que gerou. Uma questão da terapia holística, da terapia natural, a postura correta, é não avaliar, por exemplo, a gagueira, mas o gago. Eu tenho que saber por que você ficou gago. Eu tenho que saber o que aconteceu e como está hoje. Então, tem que trabalhar os dois fatores. Então, a gagueira é bem ampla. Mas um dos fatores é esse, ser muito rígido. Muita criança desenvolve a gagueira por incompreensão. Vocês já chegaram perto de um gago? Tiveram a paciência de esperar ele falar? Você foi? E como te tratava? Não era assim? O pessoal não completava? Ou você conseguiu? Foi terrível. Muita gagueira. Então, mas é a criança que, assim, às vezes o pai é muito rígido, ou na escola, ou os coleguinhas tiraram sarro, e aí a criança vai ficando cada vez mais tímida, cada vez mais fechada, ela vai se isolando. Então, aí uma terapia floral é perfeita para ir mais rápido no processo de recuperação. Tá? Tudo bem? Com licença, eu tenho um amigo que ele é gago, mas ele canta em coral, canta em conjuntos, canta normalmente. Sim, porque é outro lado do cérebro que está comandando. Outro lado. Tá? Agora acontece o seguinte, quando ele canta, também, ele tem um começo, meio e fim, já tem um objetivo, ele chega lá com facilidade. Ele já sabe. Agora na fala, você está produzindo um som. Então, nesse processo, talvez aí a insegurança por outros fatores que tenham ocorrido. Precisaria avaliar, cada caso é um caso. Mas é muito comum as pessoas relatarem que o gago canta. Tem muitos gagos que cantam muito bem, na hora de falar não sai. Nelson Gonçalves aqui, também cantava. Silvio Santos, gente, é gago, você sabia? Sabia? Foi bom você lembrar. O Silvio Santos só que ele tensionou tanto para superar a gagueira dele, que ele formou nódulo. Teve um tempo atrás aí que ele estava com nódulo na corda. Não lembro se ele chegou a fazer cirurgia. Fez, né? Então foi uma professora minha da faculdade que tratou dele, né? E que realmente resolve. Agora, gera atenção. Então você entendeu? Tem muitos gagos que você vai pegar que eles cantam maravilhosamente bem. Na hora de falar, entra a gagueira. Mas é porque são muito tímidos, muitas vezes. Aí tem que ver os fatores. Ou tímido ou muito autocrítico, isso gera atenção maior. Só uma curiosidade. Oi? A minha filha passava o teleprompter na televisão, o repórter falar. Quando estava passando muito bem. Às vezes, quando dava um problema na máquina, a ele começa a gaguejar. E ele tem ali na mão também, o roteiro, né? Ele tem. Mas só do repórter começava a gaguejar? Ele começa a gaguejar. Então, mas porque também, apesar do roteiro, a hora que pegou a insegurança, é que assim, normalmente uma pessoa que tende a ter gagueira em alguns momentos, é a insegurança dele. A insegurança dele apareceu naquele momento que de repente deu uma mudança na rotina que tinha sido estabelecida. Tá? Então assim, a pessoa ela estabelece uma rotina, alguém chamou, ela já perde o ritmo para ela retomar. Tem uns que retomam bem, outros nem tanto. Tem uns que conseguem dizer, como ele falou, o Silvio Santos, hoje ele não faz tanto, mas ele fica assim, ó. Porque ele está dando um tempinho e às vezes repete a última palavra que ele falou para poder engativar e ir para frente. São técnicas que a pessoa desenvolve. Disso, né? Sim, eles adoram para poder. É aí que eles estão no ponto para tirar uma. Né? Mas entender? Tudo bem? Tem vários fatores que geram a gagueira. A gagueira é amplo. Então faz também isso, será que o Francisco Porco, ele fica. Ele não sei se é gagueira, ele tem um capoeira, sabe? Aquela coisa que é. Mas é de muitos anos, né? Quem assistiu ele sempre foi assim. Bom, vamos aqui, senão daqui a pouco olha, a professora já chegou aí, a próxima, e eu estou aqui travando. Vamos lá. Pigarro, então, também é outra coisa que você percebe, se o pigarro está sendo constante, vai a um especialista para ver por que está sendo tão constante. Dor ou ardência na garganta. Sabe aquela coisa ficar ardida, parece estar seca o tempo inteiro? Também pode ter um problema aí. Dificuldade para engolir. Tá? A pessoa engasga com muita facilidade, pode dar um problema aí na voz também. Aqui ele vai procurar uma alteração de voz. Então assim, o floral vai ajudar a trabalhar, tratar, acompanhar. Mas se eu estou achando que eu estou com problema de voz, eu tenho que ir a um otorrino. Tem gente que não sabe onde tem que ir. O médico que trata disso é o otorrinolaringologista. O terapeuta é o fonoaudiólogo. Tá? Se for o médico é foniatra mesmo. O que a gente vai fazer? Exercícios para aliviar essa tensão.
Tá? Por isso que eu achei que o floral me ajudou muito, porque além de eu fazer o exercício, o trabalho emocional, ele vai associar isso muito mais rápido. A proposta que tem de terapêutica é muito mais rápido para ele. E aí, estamos chegando ao que vocês vieram buscar. Como o floral pode ajudar? Né? Atenção emocional e os florais de bar. A voz expressa nossas emoções, assim quando em desequilíbrio pode causar danos à nossa voz. Algumas vezes parcial, chamada disfonia. Muita gente fala, eu estou com afonia. Está com afonia. Não está com afonia, está com dis. Dis é ter um desequilíbrio na voz. Agora, se eu estiver com afonia, eu perdi a voz totalmente. Tá? Então, a afonia realmente a pessoa não sai som nenhum. E pode acontecer isso. O floral proporciona o reequilíbrio emocional, evitando as tensões no corpo e o desequilíbrio da respiração, fundamentais para a produção da voz. E eu já falei, então agora vamos ver alguns florais, algumas situações aí que a gente pode usar o floral. Medo de falar. O floral muito bom, mimos. Mimos é para medo de coisas conhecidas, então mimos vai ajudar. E o lache para ter uma autoestima melhor. Porque às vezes ele não fala porque ele acha que vai falar, ninguém vai ouvir. E é melhor não falar porque ele não é tão bom quanto os outros, né? E ele não vai conseguir falar tão bem quanto os outros. E às vezes ele tem um conhecimento, mas chegou na hora, dá o medo. E tem muita gente competente por aí tendo esse problema de medo de falar. Então, esses dois florais podem ajudar. Como eu falei, não são só eles, depende do caso que está acontecendo, por que está tendo medo. Outra questão que pode ajudar a melhorar a voz, a questão da raiva. A raiva prejudica a voz. Como que eu posso melhorar? Se meu caso é raiva de ciúmes, o role. E é aquele ciúmes que berra, né? Sai gritando que o marido traiu, e coitado nem fez nada, ela já imaginou tudo, já sentenciou, já está condenando. Tímpano também pode ter um problema na voz, porque também o tímpano ele é carente. Sabe aquela mãe que fala assim, filhinho, tem que vir todo sábado, todo domingo em casa, liga todo dia, várias vezes ao dia para o filho? Mãe carente, essa característica. E aí ela somatiza muito, ela pode somatizar na voz e pode ter acessos de raiva porque não foi obedecido e gritar. Não que ela quer agredir, mas ela acaba se auto-agredindo, na realidade, e ouvindo as crianças também, né? Aliás, professores, eu ouvi um garotinho falar uma vez, ele falou assim, que ele não queria assistir aula porque ele não aguentava a professora gritando do lado. E grita porque está com desequilíbrio emocional. O professor só vai gritar na hora que não está conseguindo controlar a situação. Se isso está acontecendo, uma terapia pode ajudar tanto ao aluno, que não vai ter mais dor de ouvido, e vocês que vão ter dor na voz. Tá? Dor na voz, dor na corda vocal, na garganta. Trauma também pode causar problema na voz? Pode. Aí floral é estado aberto, que é para processos traumáticos. Desculpa, o que a senhora falou? Oi? O Vini, a senhora falou? Desculpa, eu pulei. Eu falo Vini porque eu estou no Brasil. Tem gente que tipo bicho aqui que é Vine. É Vine, tá certo. Pra mim é Vini. Não, mas tá certo. Eu também troco tudo, porque a pronúncia, o importante é saber quem é e qual que é. Tá certo o Vine? O Vine é o autoritário. É aquele que fala assim, olha, é o seguinte, você tem que fazer o que eu quero, não quero saber o que você quer. Tá? Então o Vine é aquele, o ditador. E o ditador tem que ter uma voz forte. Imagina ele tem a característica de ditador e não tem a voz forte. Ele vai tensionar para fazer ela forte. Então aí pode gerar uma tensão grande. Trauma. Trauma, vamos supor que ela foi falar, que nem a criança está desenvolvendo a linguagem, deram bronca nela porque ela não estava falando de uma vez. Traumatizou porque quer falar mais. Pode instalar uma gagueira. Criança, de repente, viu um acidente e parou de falar. Ou adulto também, qualquer pessoa pode acontecer isso. Então, o trauma também pode causar isso. Tem muitos problemas de voz causados por trauma, então espalha como floral. Ansiedade, a pessoa muito ansiosa também pode ter problema na voz. Lembra que eu falei da ansiedade, a respiração inadequada? A pessoa vai girando aquela... E aí prejudica a voz. A carência, o Heber, que até eu brinquei com ela do Heber, porque o Heber é o carente, aquele que fala. Se ele está num grupo de amigos, ele tem que falar sobre ele. Ou ele está muito doente, ou ele está sem doença. Mas ele é mais do que os outros. Em termos assim, de chamar atenção, é um floral de solidão. Então, quando ele está no grupo, a pessoa fala, eu fui viajar lá para Paris. Eu fui viajar para pagar, mas já ele não ouve mais de Paris, ela só ouve dela. E o problema não é esse. O problema também é que ela fala muito, então pode prejudicar a voz. Só que ela não percebe que ela está fazendo isso. A necessidade de atenção dela é grande. Não estou falando que você é totalmente isso, tá? Vocês falam, poxa, foi isso?
Não, você é traumatizado. Senão você vai fazer o que vai estar perto com você. Bom, perde sempre a voz em determinada época do ano. Aí pode ser um chestnut bud. É para a pessoa que não aprende. Sabe que todo ano, naquela época, fica sem voz. Porque toma chocolate quente e sai no frio, ou toma sorvete num dia quente. Só que esquece que aquilo lá provoca o problema. E continua fazendo a mesma coisa, provocando o mesmo problema. Então aí o chestnut bud pode ajudar. Perde a voz antes de uma entrevista ou palestra. Aí, gente, é um maravilhoso, abençoado rescue. Que vocês receberam, se não receberam, vão receber. Hoje, aquele vidrinho que está com vocês, podem tomar 4 gotas até de 5 em 5 minutos no estado de pré-entrevista, pré-operatório, qualquer situação desse sentido. Às vezes vai falar, fazer entrevista da sua vida, vai dar aquela palestra, vai cantar e deu a tremedeira. O resto é o floral, que tem uma composição de 5 essências, que a composição dele a única forma preparada que o Dr. Eduardo Bá deixou, que você pode utilizar em situações de tensão intensa, tá? Eu falo isso porque existe agora nas farmácias, tem um monte de fórmula para insônia, né? Gente, isso daí é alopatia. Não sou contra a alopatia para algumas coisas, mas no floral não tem a ver. O floral tem que ser personalizado. Você faz a consulta, o terapeuta te ouve e te dá as essências que você precisa para a tua insônia. A tua insônia é diferente da insônia do outro. Você lê, eu falo assim, o lei da composição, né? A impressão que dá de alopatia, que é... Não, é floral. O pensamento é alopático. Por que o pensamento é alopático? O que a alopatia faz? Sabe dor de cabeça? Toma Doril. O pensamento é alopático. Usa o floral de uma forma errada. O que vai acontecer? A pessoa comprou aquela fórmula para insônia, não deu problema, resultado, vai falar, a floral não resolve. A postura é diferente. É o problema da pessoa que a gente vai analisar, como eu falei da DH, depende de quem é o problema. Acorda sem voz. Pode usar o Hornig. O Hornig é para um cansaço por rotina excessiva. Às vezes acorda, tá, aquele cansaço, depois a voz volta. O Hornig pode ajudar. Depressão tem vários tipos. Eu coloquei aqui 3 que podem indicar. A depressão também pode fazer a pessoa ficar com a voz inadequada, né? Então, Mustard é para se a depressão vem, vai e volta sem destino. Aquela coisa, eu não sei por que eu estou depressiva, depois passa, fica uma voz chorosa, e é obrigada a falar e se força, né? Gente, se você teve um trauma, um processo que gerou essa depressão, Sweet Charles, você está muito angustiado, que aí não vai respirar bem, vai estar extremamente ansioso. Isso também o Sweet Charles pode ajudar. E ali está o meu e-mail aqui do Instituto. Você atende a um lugar? Eu atendo aqui no Instituto Avalon, é só ver com as meninas, né? E eu estou aqui praticamente todos os dias. E lembro que o Instituto não trabalha às segundas-feiras, tá? Se as pessoas parecem na segunda aqui, nós não trabalhamos. E eu falei das nossas palestras, eu não dei ênfase em todas elas hoje, gente. Ficou alguma dúvida da minha? Da voz? Foi sanar todas as dúvidas? Então, de minha parte, acabei. Muito obrigada. Espero que vocês fiquem até o final da tarde. Tem muita gente boa pela frente. Agora vocês vão ficar... Oi? Eu tenho uma dúvida aqui, uma coisa que me acompanha já faz um tempo. Eu conheço o plural já há um certo tempo grande. E tomo, tal, pergunto, uma consulta, eu me sei, enfim. Mas aí eu tenho uma questão que sempre fica na minha cabeça é a seguinte: se eu estou num determinado momento, eu vou assim em 3 terapeutas diferentes, a mesma